Fala galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, essa jornalista da Globo aí, a Malu Gaspar, no final do ano passado, acho que todos lembram que foi quase que o mês todo ela fez umas acusações ao ministro Alexandre de Moraes, falando ali que ele marcou reuniões com o presidente do Banco Central e outras autoridades para intervir a favor do escritório de advocacia da mulher dele, que tem um contrato, aí supostamente tem um contrato com o Banco Master, esse banco que está dando essa confusão toda aí. Ali deixando bem claro, segundo os comentários dela, que claramente ele estava intervindo ali a favor do escritório de advocacia da mulher dele. Só que tudo isso depois ficou provado que era uma mentira deslavada, mas o estrago já estava feito, né? Se o Alexandre de Moraes fosse um cara que não tivesse realmente a moral que ele tem, não tivesse já o trabalho que ele fez esse tempo todo, sendo acusado de um monte de coisa, ele é magnífico, não sei o que, e ele não baixou a cabeça. Se não fosse o cara que ele é, olha, tinha ficado muito bom para os condenados do dia 8, para os golpistas, para os canalhas, para os safados, e teria ficado muito ruim para o ministro. Só que agora ela desapareceu. Aí ontem vem o Jornal Nacional divulgar que tinha uns blogueiros pagos pelo presidente do Banco Master para que eles fizessem ali, lançassem um monte de notícias ali para confundir as coisas, com certeza, o que realmente estava acontecendo. Tem um blogueiro aí que o contrato dele era de 2 milhões para trabalhar 3 meses com o contrato de que ele vinculasse pelo menos 8 notícias por dia, entendeu? Em relação a isso. E agora? Tudo que ela fez ali fica o dito pelo não dito? Tudo aquilo ali que ela tinha a fonte dela, que a fonte, sim, só que era uma fonte, talvez ela não tivesse fonte nenhuma, aquilo ali foi só um álibi que ela criou, só que assim, o que eu só estou falando isso aqui hoje, sabe por quê? Porque isso que ela fez foi vinculado no Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Fantástico, foi um inferno durante ali, no mínimo, uns 15 dias. Agora, esse ano, pessoal, que é um ano de eleições, e principalmente para presidente da República, para a reeleição do presidente Lula, olha, ou a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo, toma providências e vem a público falar, olha, antes de ontem, o presidente Lula inaugurou ali o início da construção de um hospital inteligente, um hospital, eu não lembro agora qual foi o estado, mas assim, é um hospital do SUS que vai atender pessoas rapidamente, vai ter ali tudo tecnologicamente falando de primeiro mundo mesmo. Então, as pessoas vão chegar ali, as pessoas que precisarem vão ter os diagnósticos na hora, vão ser atendidas na hora, e isso não é vinculado. Não é o jornal, os jornalões, eles não dão uma nota ali de 3 linhas, nada. Eles não perdem ali 10 segundos para fazer isso. Porque as pessoas, por menos que as pessoas queiram, todos os benefícios que nós temos no Brasil, o povo trabalhador, o povo pobre tem no Brasil, veio dos governos de esquerda, começando lá atrás com Getúlio Vargas, que depois o próprio povo condenou ele, entendeu? E depois com o presidente Lula. Os 2 primeiros governos dele, agora com o 3º governo dele, os 2 primeiros governos dele, tudo que nós temos hoje, SUS, UPA, tudo, o SAMU, tudo que nós temos, veio dos governos de esquerda. Não adianta pensar que um governo de extrema direita vai fazer alguma coisa. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Todo mundo, quem assistiu as reportagens na televisão aí, viu que aquele cara, ele matou a mulher friamente. E presta atenção numa coisa, era uma mulher loira, de olhos azuis, uma mulher americana. A mulher era viúva e acho que tinha 3 filhos. Olha que merda que aquele cara fez. Aí vem o presidente de extrema direita, esse maluco que está governando os Estados Unidos, defendeu o cara lá, o policial lá, essa polícia que ele criou, essa polícia de imigração, que só está fazendo merda, é uma atrocidade atrás da outra, apoiada pelo presidente da República. O presidente não é de qualquer país, pessoal. Presidente dos Estados Unidos da América.
Nós crescemos ouvindo falar dos Estados Unidos como uma potência, como o país mais, a maior economia do mundo, o país mais poderoso do mundo, e nós estamos vendo agora, depois do governo do Biden, e agora o Donald Trump, nós estamos vendo que não é assim. Eles estão desesperados, os Estados Unidos está sucateado. As pessoas passam necessidades, muitos moradores de rua, pessoas sem emprego, pessoas passando necessidade. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, o império totalmente ruído, totalmente enferrujado. E o cara fica ali, um arrogante, e tudo que ele faz é em prol dos super ricos que bancaram a campanha dele. Enquanto as eleições dos Estados Unidos, as eleições lá, forem da maneira que com esses tal dos delegados, que não sei o quê, muitas vezes a pessoa que tem a maioria dos votos não é eleita, porque tem os delegados, tem não sei o que lá, as eleições começam bem antes e tem a eleição dos delegados, então assim, é um troço totalmente maluco, totalmente doido, e eles chamam de democracia. O que o Trump está fazendo hoje nos Estados Unidos é democracia? Não é. É uma ditadura nojenta. É uma ditadura nojenta. Ele só é a favor de ditador. Fica aqui no Brasil, esses idiotas, esses canalhas, desses extremistas de direita, principalmente esses parlamentares malucos, doidos, nojentos do PL, enaltecendo o cara que agora a Venezuela, a ditadura, o ditador foi preso. O cara pode até ser um ditador. Tem lá o seu defeito? Tem, mas eu vou repetir aqui. Quem tem que decidir isso é o povo da Venezuela, entendeu? O povo da Venezuela que tem que decidir. Se ele está cometendo atrocidades ali, está prendendo pessoas, que as pessoas, que o povo venezuelano denuncie o cara para aquilo que é de competente, as instituições internacionais que, na verdade, eu acho que nem tem mais isso, porque não está adiantando nada. O Trump, ele passa por cima de tudo isso, faz o que ele quer e acabou. É o que ele está fazendo. Vocês já imaginaram se o Xi Jinping resolver fazer isso com Taiwan, que é uma parte ali da China, e que é da China, mas se ele resolve fazer isso, assumir ali na força, já pensou se se o Vladimir Putin resolver invadir ali, tomar a Ucrânia mesmo na marra, ali na força, assumir, acabou, sequestrar o Zelensky, bota ele numa cadeia, julgar, condenar e acabou? Já pensou se isso virar moda? Olha que merda! Olha, se você pegar hoje, pessoal, os países sul-americanos, chamados latino-americanos, a Venezuela, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, incluindo até a Argentina, que tem uma população maior, você juntar todos esses países, não dá a população do Brasil. É menos que a população brasileira hoje, que é de 213 milhões, eu acho. Então, assim, são muitos países, tem pouca gente. Então, se esse cara aqui, na mente do Trump, na mentalidade dele, do povo, dos governantes americanos, desde muito tempo, a América Latina é o quintal deles. Ali faz parte dos Estados Unidos, porque eles meio que assim, deixa eles ali e tal, mas o dia que a gente quiser, a gente vai assumir. É a mesma coisa de você querer mandar no quintal do seu vizinho, entendeu? Você, o vizinho, tem ali um bom comércio, alguma coisa, você chega ali, toma do cara e fala, olha, você vai continuar vendendo, só que o dinheiro vai cair na minha conta e você vai comprar só o que eu vender, você só vai, como se o cara fosse só ali, um simples fornecedor, aliás, um simples representante do cara. O cara tem um produto, prende ali tudo que o vizinho dele tem, ali falando, você vai vender isso aqui, mais não. Você vai vender isso aqui, mas o dinheiro vai cair na minha conta e eu vou passar para você o que eu quiser. É mais ou menos isso, pessoal. É uma coisa tão idiota, tão esdrúxula, que parece mentira. Mas o que o Trump quer fazer hoje em alguns países do mundo, aquele que ele acha que ele pode chegar ali e impor a força e assumir, é o que ele está querendo fazer. Um cara que é público e notório, que ele é muito doente, esse cara aí não vive mais de 2 anos. Aí as pessoas ficam à mercê da ideia de um maluco, um cara que está com raiva porque vai morrer, ele está com raiva porque já está velho e vai morrer, mas ele quer deixar todo mundo ferrado. O povo americano, agora eu acho que estão percebendo isso.
Ele quer deixar todo mundo fudido, dane-se, entendeu? Enquanto ele estiver vivo ali, ele vai fazer aquilo para satisfazer o ego dele e o povo que se dane. Acabou. Tem aqueles trilionários ali que estão em volta dele, que a maioria das empresas de petróleo, e querem sim que ele faça o que quiser. Só que agora, esse ano agora vai ter eleições já para a eleição de deputados, senadores, enfim, e ele vai sair perdendo. Só que é bem capaz que ele passe por cima do que for decidido ali e faça aquilo que ele tem vontade e acabou. É isso que ia acontecer no Brasil. Por isso nós temos que tomar cuidado para que nessas eleições nós votemos em pessoas que sejam em prol do povo, não esses canalhas que estão aí, esse congresso, entendeu, que é contra o povo, esse congresso que está aí, que uma grande maioria dele, uma grande maioria é contra o povo, é o congresso inimigo do povo, tanto no Senado como na Câmara. Nós temos que ter muito cuidado com isso e as pessoas se conscientizarem que essas eleições agora vão ser fundamentais e nós vamos brigar, nós vamos ter que ficar espertos para lutar contra um monte de coisa que vem da extrema-direita de todos os lugares, inclusive dos Estados Unidos. É isso aí.